Porque ser polemista não é um problema. Pelo contrário, a história da igreja, ela está cheia de homens que se comprometeram com polêmicas. Sim. E essas polêmicas, inclusive, são a razão de termos certas clarezas teológicas hoje em dia, não é? Justino Mártir, por exemplo, foi um grande pensador, na verdade, o primeiro grande filósofo cristão dentro de algumas leituras históricas que são feitas da história da igreja. Ele se envolvia em polêmicas, não é? Clemente de Alexandria também, dentre outros aqui. Contudo, o problema é quando o indivíduo ele é um polemista herético, ou seja, ele gera a polêmica, mas não para denunciar a mentira, conduzindo pessoas enganadas à verdade. É quando o indivíduo ele gera polêmica para poder afastar as pessoas que já estavam na verdade a começarem a suspeitar ou a duvidar das verdades que não mudam. Então ele é muito conhecido por essas polêmicas heréticas e, pelo visto, não satisfeito, não é? Em seu desejo de atualizar a Bíblia, agora também está querendo demonstrar o desejo que possui de atualizar o que significa ser homem e o que significa ser mulher, o que é extremamente absurdo, tendo em vista que, apesar de não se comportar mais como um pastor e de não possuir crenças que se esperam nem de um crente, quanto mais de um pastor, ele continua se apresentando como tal. E isso é extremamente absurdo. É claro que, apesar de, para mim, já parecer óbvio, eu não quero aqui criticar o fato dele ter entrevistado Erika Hilton ou ter dialogado com Erika Hilton, tá? Todo cristão, ele deve respeitar a pessoa humana e a dignidade da pessoa humana. Ainda que eu discorde, inclusive, das vogais que Erika Hilton utiliza nas suas falas, apesar de discordar das vírgulas que Erika Hilton usa, apesar de discordar de qualquer tipo de vocalização, não é, que ela consegue exercer em seus discursos, eu preciso respeitá-la, porque ela é ainda criatura de Deus e possui a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, respeitá-la é um dever de qualquer cristão. Claro. Não é? Qualquer tipo de expressão apologética, ou seja, de defesa da fé, que não leve em consideração que eu estou diante de alguém que Cristo morreu por ela. Eu sei que alguns dos meus irmãos podem ter teologias distintas, mas eu acredito na expiação ilimitada e creio que Cristo morreu, inclusive, por ela. Mas até os meus irmãos que acreditam na expiação limitada, ou seja, que Cristo morreu por alguns, eles não sabem por quem Cristo morreu. Logo, deve-se pressupor que Cristo deva ter morrido por ela também, por essa pessoa. Então, a questão não é essa, o respeito a Erika Hilton. Toda a questão é se eu preciso respeitar as ideias que ela representa. E a fala que gerou polêmica do pastor Ed Henriquewitz não é uma polêmica relacionada a como ele se refere a ela, mas ao que ela representa. Ele diz que ela representa uma nova forma de pensar o ser humano. E o problema é que isso é extremamente problemático, porque a visão que ela representa e defende é uma visão contrária às Escrituras, porque nas Escrituras o corpo humano possui propósito. O corpo humano nasce para exercer um propósito específico. E quem define isso não é o sentimento humano. Quem define isso é o próprio Criador. E o próprio corpo comunica o projeto do Criador. A mulher possui uma anatomia específica, possui, portanto, características biológicas específicas, hormônios específicos, para cumprir o projeto divino que cabe à mulher. Da mesma forma, o homem, seu corpo carrega as digitais do seu Criador. Então, não se trata, por isso, de crer na revelação bíblica. Ainda que você não creia na Bíblia, o corpo denuncia as diferenças que demarcam o que é um homem e uma mulher. Então, dentro da perspectiva cristã, bíblica, o corpo não é uma tábua rasa que você pode escrever nele o que você quiser. O corpo não é uma massa informe que você pode, através dos seus sentimentos, da sua autopercepção, dizer se você é homem ou mulher.
o corpo por si só, ele já nasce com as suas características definidas e existem coisas que não podem ser alteradas. Então, por mais que o indivíduo faça modificações em seu próprio corpo, se um dia algum material genético for encontrado desse indivíduo, o exame marcará como resultado se era um homem ou uma mulher, se era um macho ou uma fêmea. Ah, mas uma coisa é ser macho, outra coisa é ser homem. Desculpe. Homem é o macho na fase adulta, assim como mulher é a fêmea na fase adulta. Qualquer coisa que destoe disso não é apenas uma negação da Bíblia, é uma negação da biologia. É uma negação da própria realidade. É isso que Erika Hilton representa, uma negação da realidade. Não é uma negação apenas das escrituras, é uma negação do óbvio. E como dizia o grande apologista britânico do século XX, Chesterton, haveria um tempo que deveríamos explicar ao homem que a grama é verde. E esse tempo chegou. O tempo de dizer que homem é o macho e que mulher é a fêmea. Erika Hilton, portanto, representa esse tipo de desrespeito, não apenas às páginas das Escrituras, mas ao senso comum, ao que nós observamos, às certezas mais básicas que temos da realidade. Não é? Eu não posso ignorar a verdade do meu corpo em nome do meu sentimento. O que a ideologia de gênero ou as teorias de identidade de gênero pregam, porque para muitos o termo ideologia de gênero é um termo pejorativo, então, para ser respeitoso a quem advoga pela causa, as próprias teorias de gênero advogam que o corpo ele não possui determinação de gênero em si. Então, o que determina o gênero é o sentimento. Ora, isso é dar ao homem uma autonomia de uma que só pode ser real se for possível negar a realidade. E a gente sabe que a realidade não se nega, a realidade se impõe. Por mais que você não acredite na gravidade, se você se jogar de um prédio, você vai morrer. Porque a realidade vai se impor. Então, a Erika Hilton não representa um avanço. Ela representa o pior dos retrocessos. Ela representa uma negação não apenas de uma doutrina, mas da própria existência. E longe de ser uma novidade, isso sempre esteve na boca de alguém, ou de algo, ou de um ser, que a gente pode chamar de velha serpente. A velha serpente olhou para Adão e Eva. O que eram Adão e Eva? Eram seres humanos. E isso não poderia ser mudado. Mas a proposta da serpente não era apenas como um fruto. Era: coma do fruto e vocês vão ser como deuses. A proposta da serpente foi: vocês podem deixar de ser o que são para se tornar o que não são. Então, a proposta da velha serpente sempre foi alimentar no homem o desejo de autonomia. Deus disse que vocês são seres humanos, mas eu digo, vocês podem ser deuses. Vocês podem modificar o que vocês são. Então, a primeira tentação que acontece na humanidade é a tentação pela autonomia de se auto-identificar. Então, a Erika Hilton, ela não apresenta uma fala nova. Ela só apresenta a atualização, para usar um termo bem René Kivitziano. A Erika Hilton não representa uma nova proposta de humanidade. Ela representa apenas a atualização de um projeto satânico da modernidade. Ela só representa a estratégia revelada pela antiga serpente. Coma desse fruto e vocês serão o que vocês não são. Porque a grande verdade é que, por mais respeitoso que um cristão pode ser, um cristão deve ser como Jesus. Jesus, em diversas vezes, demonstrou o que significa tolerância. De fato, Jesus acolhia todos. De fato. Jesus acolhia todos, mas nunca confundiu acolhimento com validação. Vou repetir isso. Jesus acolhia todos, mas nunca confundiu acolhimento com validação. O problema do homem moderno é que o homem moderno não quer ser acolhido, ele quer ser validado. E como ele só consegue entender a linguagem da validação, quem não o valida, na cabeça dele também não o acolhe.
Ele só consegue se sentir acolhido se aquele que o acolhe, se aquele que o abraça, se aquele que estende a mão ou abre a porta do diálogo também diz: concordo com você, te valido, tenho orgulho de quem você é. Então, a grande confusão dessas vozes moderninhas, como a voz do pastor Ed Renekiewicz, é uma voz que confunde acolhimento com validação. Cristo acolheu a todos, mas não validou a todos. Cristo acolheu, mas chamou arrependimento. Cristo não confundiu graça com aprovação. Não celebrou o que deveria ser rejeitado, apesar de ter recebido todos com amor e com acolhimento. Então, se eu pudesse propor para todos os meus ouvintes, e também para os ouvintes que se manifestaram a favor do Ed René, e talvez aqueles que não se manifestaram, mas estão concordando do outro lado, existem exemplos melhores sobre como devemos ser acolhedores. E esse exemplo não é o Ed Renekiewicz. Esse exemplo continua sendo Jesus, que acolhia todos, mas não validava a todos. Até porque a serpente não pode ser validada, porque em jardim que a serpente é validada, homens que estão de pé caem, mulheres que estão de pé caem. Então, que possamos abrir os nossos olhos para essa realidade, começarmos a aceitar que muita coisa que a gente está dizendo, o mundo está muito diferente. O mundo não está muito diferente, não. Essa voz que nós percebemos em pessoas como a Erika Hilton sempre estiveram presentes desde o Éden. A forma pode ser mudada, a forma pode ser diferente, mas a proposta continua sendo a mesma. A proposta de transformar o homem em algo autônomo, independente do seu Criador. Só que, repito, a realidade pode tentar ser ignorada, mas ela um dia vai se impor e o preço vai ter que ser pago.